Neste Conselho Consultivo vamos olhar para a necessidade ou não de haver mais medidas de austeridade em 2012, também o rescaldo da reunião entre Angela Merkel e Nicolas Sarkozy, preparam a próxima Cimeira Europeia. É isso mesmo que vamos fazer, os temas que estão na agenda. São nossos convidados João Caiado Guerreiro e também Jorge Landervaz. Agradeço aos dois a vossa presença. João, começo por lhe perguntar, ontem houve de facto alguma divergência relativamente àquilo que são as posições de Vítor Gaspar, que referiu que não vão ser necessárias medidas de austeridade. Já a Carlos Costa veio dizer que, eventualmente, podem ser necessárias novas medidas. Em que é que ficamos, João? Eu acho que nestas coisas, normalmente o Governador do Banco de Portugal, pelo cargo que ocupa, tem mais liberdade para dizer realmente o que pensa do que o Ministro das Finanças. Isto é uma coisa que é geral e não é de maneira nenhuma dizer que os Ministros das Finanças ou que os políticos não dizem a verdade toda, mas é dizer que os cargos deles obrigam à tomada de determinadas posições públicas e à manutenção de determinadas posições públicas com as quais os próprios, ou sobre as quais os próprios muitas vezes têm muitas dúvidas. Quer dizer, se o nosso Primeiro-Ministro aparecesse aí com uma grande depressão, o país ficava todo deprimido de repente e ia ser péssimo, ainda pior para a economia. Agora, se nós olharmos para o que tem passado na Grécia, e nós aqui temos um bocadinho esta vantagem, da Grécia vai 12, 18 meses à nossa frente na crise, 2 anos, não é? Uma coisa assim. A verdade é que temos visto uma necessidade constante de medidas adicionais. O nosso colega, que é professor de Economia, sabe muito mais deste assunto que eu, mas a verdade é que o que se passa é o seguinte: o PIB começa a cair, portanto a economia começa a cair, entra em queda, há alguns dos estabilizadores automáticos, segurança social, etc., subsídios de desemprego, agem ainda mais, portanto a despesa pública aumenta em alguns desses setores, a receita cai, a receita fiscal cai muito, a receita fiscal, por exemplo, a venda de automóveis, o ano passado caiu 31%, calha bem, porque equilibra a nossa balança com o exterior, mas a receita fiscal foi menos de 290 e tal milhões de euros, portanto, à medida que a economia cai, a receita fiscal cairá. E, portanto, é provável que sejam necessárias mais medidas de austeridade. Eu gostaria muito que a principal medida tomada, e o Governo tem feito um esforço nesse sentido, eu sei que leva tempo, mas é pôr a despesa pública sob controle. E continuo a dizer que, apesar de todos os lobbies, há muitos setores que beneficiam de fortíssimas rendas de situação. As rendas de situação, enfim, para explicar um bocadinho aos nossos telespectadores, são os setores protegidos ou as pessoas que por lei estão protegidas, os inquilinos das casas antigas, por exemplo, as PPPs com retornos muito acima, e eu acho que as rendas de situação eram um dos pontos em que o Governo devia atacar. Até porque, e a crítica não é este Governo, que isto já vem do anterior, eu tenho alguma dificuldade em perceber qual é a dificuldade. Numa empresa seria fácil cortar 10% na despesa, quando se corta logo 7 ou 8% nos salários das pessoas. Quer dizer, as empresas cortam muitas vezes 10% na despesa e não podem cortar nos salários das pessoas, não é? A partir do momento em que se cortou nos salários das pessoas, seria bom que isto fosse... Ou seja, o que o João está a dizer é que no trabalho fora salários, o trabalho não tem sido feito. Não tem sido feito esse corte com a intensidade que deveria ter sido feita. Eu creio que não, e já até acho que o próprio Governo tem assumido que chegou só há 6 meses e não teve tempo para fazer os cortes que queria fazer. E eu gostava que os cortes fossem feitos com inteligência, ou seja, em vez de... E eu parece-me extremamente injusto esta coisa de dizer, talvez fosse a única solução, mas agora vamos pagar menos 10% a todos os funcionários públicos e todos os reformados. Acho que as coisas não devem ser assim, deve ser, nós temos que cortar 10%, vamos ver onde é que há desperdício para cortarmos, vamos ver onde podemos cortar, e se tivermos que cortar, não vamos cortar nas pessoas todas por igual, porque as pessoas não contribuem todas por igual. E, portanto, era preciso haver aqui alguma discriminação. Sendo certo que a grande parte daquilo que é o universo estatal, seja ele central ou seja num contexto mais alargado, muitas vezes é desconhecido. Neste momento o Estado nem sequer sabe quantos funcionários públicos é que recebem ordenado todos os meses. Portanto, muitas vezes é difícil também, calculo, fazer esse trabalho. Esse trabalho é muito, muito difícil, mas eu digo-lhe francamente que eu fico estarrecido, para não usar outro termo mais violento, como é que o Estado português pode não saber a quantas pessoas paga. Como é que uma Câmara Municipal pode não saber a quantas pessoas paga? Quer dizer, nós percebemos logo que havia muito por onde cortar antes de chegar aos medicamentos,
aos salários, a uma série de coisas, se pensarmos, é impossível, não é? Gerir uma coisa sem saber o que é que lá está, não é? Jorge Landeira Vaz, o que é que lhe parece relativamente a esta questão das eventuais necessárias mais medidas de austeridade? Bom, há uma sensação de que ainda não... Que, enfim, esperava-se que ao fim de 6 meses de governação entrássemos neste ano com um controlo efetivo sobre a despesa e sobre o reconhecimento da dívida. Porque fala-se muito das pessoas que se paga e que não se conhece, tal. Quer dizer, não creio bem que seja assim. Mas o problema é que há muitas faturas escondidas. E esse é que é o problema. Ou seja, há muitos negócios feitos à pala do Estado, cujas faturas vão aparecendo e que põem em perigo. A própria Troika já disse, fez uma recomendação ao Governo. Em vez de o dinheiro que recebem ou que receberam da transferência dos fundos de pensões da banca, em vez de entregarem isso à banca, porque é disso que se trata, em vez de entregarem isso à banca como conta por pagamento de dívidas do Estado ou de organismos do Estado à banca, guardem esse dinheiro para cobrir desvios orçamentais que vão acontecer durante o ano. Isto foi uma recomendação do Paul Thompson ao Governo. Portanto, estamos aqui a falar de coisas em que... Uma recomendação de quem já viu este cenário em outros países. Exatamente. De quem já viu, de quem está a acompanhar a situação da Grécia, quem tem experiência. Ou seja, às vezes o bom senso até vem da Troika. Eu diria que é de muito maior bom senso realmente o Governo manter recursos de forma prudente para ocorrer a desvios orçamentais que vão ocorrer. Não é... Repare-se, o Governo entrou em funções em julho, em agosto estava a proclamar um desvio colossal. Agora, quer dizer, o orçamento foi publicado agora no dia 30, salvo erro, no fim do ano, ou pelo menos a lei da transferência dos fundos de pensões foi no dia 30 de dezembro, e já há 1.500 milhões de pagamentos ao setor da saúde que não estavam previstos, e há mais 500 milhões, 480 milhões, para pagar aos reformados da banca. Bom, quer dizer... Isto de facto é de uma perplexidade muito grande. Quer dizer, as pessoas não podem governar assim a sua casa. Quer dizer, eu para além de... Isto é uma atrapalhada. Até porque na gestão da nossa casa não podemos aumentar os impostos quando quisermos. Exatamente. As receitas. Exatamente. Só podemos cortar. Se temos 3 carros, passamos para 2. Se comemos bacalhau com batatas, passamos a comer batatas com batatas. Quer dizer, agora, o Estado tem a despesa pública descontrolada, tem o reconhecimento da dívida descontroladíssimo. Quer dizer, isto assim não pode continuar. Eu esperaria muito mais deste Governo nesta matéria, sinceramente. Não é? Esta proposta de lei que vai ser votada relativamente à responsabilização criminal por parte de quem assume encargos futuros naquilo que é o universo estatal, seja ele autárquico, seja estatal central, parece-lhe uma boa medida ou é um elemento de travão das decisões? Portanto, naturalmente que o Estado tem que se munir dos instrumentos jurídicos e administrativos necessários para travar tudo isto, a indisciplina que vai acontecendo. E quando nós falamos de indisciplina, não é indisciplina do Estado para com os seus trabalhadores, porque eu já ouvi barbaridades nessa matéria, que em 2009 os funcionários públicos foram aumentados, já ouvi 2,9%, mas os funcionários públicos há não sei quantos anos tinham os ordenados congelados. Quer dizer, o que é que estamos aqui a falar? Às vezes vivemos em vários mundos e, de facto, criam-se muros. O muro de Berlim foi abaixo, mas há outros muros a serem levantados. E há um muro entre o privado e o público também. E há um muro entre os que fazem greve e os que não fazem greve. E há um muro... E os que podem fazer e os que não podem fazer. E os que podem fazer e os que não podem fazer. Quer dizer, há aqui muros que a sociedade portuguesa tem que olhar para isto de uma forma mais gregária e mais de tentativa de unir esforços para sobreviver a esta crise, porque esta crise é devastadora, não é? E, portanto, há aqui... Agora, essas medidas que o Rui falou, com certeza, são
são indispensáveis que sejam postas em prática. João, ontem ficámos a conhecer o relatório de inverno do Banco de Portugal. O cenário não é muito diferente daquilo que já esperávamos, mas ainda assim com uma cor, diria, mais negra, mais escura do que aquela que estava em cima da mesa. Há aqui uma questão essencial que tem que ver com a quebra do consumo privado e consumo público, também um aumento muito forte do desemprego, ou, sobretudo, se virmos a questão de outra maneira, há um decréscimo muito forte de postos de trabalho. A economia está a eliminar fortemente postos de trabalho, não consegue criar, não há criação líquida de emprego. Como é que os portugueses vão viver estes próximos 2 anos, em que se espera, de facto, também um decréscimo de quase 11% do rendimento disponível? Eu tenho eu julgo que o maior problema que nós temos, mas para resolver esse é preciso resolver outros, é o desemprego. O desemprego é um flagelo terrível. As pessoas que querem trabalhar e não podem trabalhar. Agora, nós, nos próximos tempos, eu acho que a destruição de emprego vai continuar. Eu creio que é quase inevitável. Admito, e isso tem-se verificado na Grécia, que o cenário para o ano seja pior ainda que o que prevê o Banco de Portugal, ou seja, que a queda do PIB seja maior. Por razões inerentes à minha profissão, contacto com muitos empresários, portanto tenho evidência empírica de que as coisas estão muito complicadas. Eu julgo que o desemprego tem muitas razões. Primeiro, a tributação sobre o trabalho já ultrapassou todos os limites razoáveis. Segundo, a tributação sobre as empresas ultrapassou todos os limites razoáveis. Continuando ainda na tributação, a pressão que os políticos fazem sobre as autoridades fiscais para cobrarem tem que acabar. As autoridades fiscais têm que cobrar impostos justos. Não é terem objetivos como se fossem um supermercado, porque o supermercado tem objetivos de venda, mas não pode obrigar as pessoas a comprarem, enquanto que o Estado pode obrigar as pessoas a entregarem os seus recursos. Portanto, isso é um problema dramático. Temos que mexer nas leis laborais e torná-las competitivas, e mesmo se fizermos todas essas reformas estruturais, eu julgo que durante algum tempo o desemprego vai continuar a crescer. E tenho uma preocupação muito grande com este desemprego que está a acontecer, é que eu julgo que, pelas idiosincrasias da economia portuguesa, pelos problemas do custo do contexto, para usar uma expressão que se tornou famosa, cada posto de trabalho destruído é uma tragédia, porque este país tem muita dificuldade em criar novos postos de trabalho. E, portanto, os postos de trabalho que vão sendo destruídos, as empresas que vão sendo destruídas, não há uma regeneração normal, não noto natural. que haja uma regeneração. Aliás, nós vemos uma coisa de evidência, passeamos nas ruas, por exemplo, nós passeamos nas ruas e vemos as lojas a fechar, mas não vemos lojas novas a abrir. Ou nos centros comerciais, nós vemos as lojas a fechar, isto é evidência, mas não vemos, por exemplo, vamos dizer, fechou uma loja de roupas, mas abriu um talho no mesmo sítio, ou um café. Não, nós não vemos aluga-se e fechado. Porque eu acho que isso tem a ver com a violência da crise e tem a ver também com uma coisa que aliás, agrava a violência da crise, que é a falta daquilo que o economista chamou de forma feliz os animal spirits, quer dizer, as pessoas não têm otimismo suficiente para irem montar negócios ou para irem empreender. E isso é um dos grandes problemas que Portugal tem. João, a alternativa, não diria alternativa, mas digamos um dos elementos que pode travar um pouco esta crise tem que ver com as exportações das empresas portuguesas. Ontem foram conhecidos dados que apontam para um contínuo crescimento das exportações. Parece que os empresários estão de facto a procurar fora aquilo que não conseguem dentro. Sente-se esse dinamismo por parte de algumas empresas portuguesas? Eu acho que sim. Eu acho que os empresários estão a procurar fora aquilo que não conseguem encontrar cá dentro. Acho que os próprios portugueses estão a procurar fora o que não conseguem encontrar cá dentro. A juventude está a emigrar, isso é mais um problema muito grande que Portugal tem. Esta direção para a exportação também tem a ver com os incentivos, não é? Quer dizer, as pessoas movem-se por incentivos. Se for mais fácil trabalhar em setores protegidos e emprestar dinheiro a grandes consórcios para construírem autoestradas, mesmo que sejam autoestradas para aldeias, ou para fazerem projetos faraónicos, as pessoas vão para os projetos faraónicos, que é onde o dinheiro se ganha mais facilmente. Isso é humano. Se esse mercado fecha, e esse mercado em parte está fechado agora, não é? Não há grandes projetos, as pessoas dirigem-se para outros mercados à procura da sobrevivência, o que é normal no ser humano. E as empresas também fazem esse esforço de exportação. Agora, é ótimo este comportamento das exportações,
eu tenho as minhas dúvidas que, por bem que se comportem as exportações e até que surjam novas empresas e indústrias, o que já não está a acontecer, para substituir importações, que também é uma forma importante de resolver estes problemas, eu tenho dúvidas que estas coisas sejam de curto ou médio prazo. Eu infelizmente já começo a acreditar que nós podemos vir a ter taxas de desemprego semelhantes às de Espanha. Jorge Lander Vaz, que leitura faz do cenário apresentado ontem pelo Banco de Portugal? Pois, apesar de tudo, eu acho que o Banco de Portugal foi prudente no relatório de inverno, porque e procurou ser realista. É? Vê-se que há uma tentativa de realismo, embora de alguma prudência no uso da palavra. Em termos daquilo que é o comportamento das exportações, do déficit externo, é uma boa notícia. Portanto, o que há, neste momento, é uma redução bastante importante do déficit externo na ordem dos 30%. Ou seja, o nosso déficit externo, estou a falar de balança de transações correntes, era o mais alto, ou dos mais altos, um dos dois mais altos da União Europeia, e vai ter uma quebra, ou registrou já uma quebra substancial e vai ter uma quebra ainda maior em 2012. Oxalá realmente as exportações se mantenham com crescimentos pelo menos 15%, que foi o que se registrou. 15% é fantástico numa situação de crise. Agora, a Europa, os nossos principais clientes vão ter quebras, vão entrar também em recessão. A Espanha, a Alemanha também já estima que possa ter crescimento do PIB negativo, porque isto tem o efeito boomerang, não é? Portanto, se há países aqui que são clientes da Alemanha que estão naturalmente a quebrar as suas importações, evidentemente que a indústria alemã vai se ressentir. Até onde é que isto vai? Quer dizer, isto é preciso segurar isto e não deixar aprofundar-se. Uma recessão é uma coisa natural da economia, que a economia restabelece em bases até mais salutares. Uma depressão já é uma doença muito grave, não é? E como há aqui países que estão já nos cuidados intensivos... E que são os nossos principais parceiros. Exato. Os nossos principais parceiros estão realmente também a poder ser contagiados por esta onda de pessimismo da atividade económica e, portanto, quer dizer, as expectativas do Banco de Portugal, por isso, apesar de serem realistas, são prudentes, não é? Apesar disto, são prudentes. Conseguiremos encontrar em mercados de forte crescimento e onde temos alguma afinidade, lembro-me, obviamente, de Brasil e Angola, encontrar alguma contrapartida, não diria algum equilíbrio para essa queda dos mercados mais próximos, como é, por exemplo, o caso de Espanha ou outros mercados europeus em que estamos fortemente dependentes. Mas estes mercados podem servir de contraponto a essa depressão dos mercados europeus? Sim, sem dúvida. Só que o peso ainda é extremamente reduzido, não é? Portanto, quer principalmente Angola e Brasil. O Brasil, então, há um acréscimo das trocas comerciais com o Brasil, mas é insignificante. Nós não conseguimos, porque nós estamos dentro de um quadro regulamentar de tratados de comércio livre entre a União Europeia e o Mercosul. E, portanto, estes tratados não são favoráveis aos nossos setores de atividade económica. Portanto, nós temos um quadro de tratados de comércio que é penalizante para a economia portuguesa. E, portanto, isso não vejo nenhum político, não vejo nenhum ministro tentar resolver esse problema. Se calhar nem sabem que ele existe. Bom, quer dizer, e esse quadro da alteração dos quadros de comércio da economia portuguesa era objetivamente um assunto extremamente importante para o Ministro dos Negócios Estrangeiros e para o Ministro da Economia, não é? Que, enquanto não mexerem nisso, nós estamos aqui com uma situação... Nós precisávamos, de facto, de quadros de comércio entre a União Europeia e o Mercosul e também com os países os BRICS, incluindo a África do Sul e também com os países da lusofonia, completamente diferentes, que nos permitissem fazer crescer, de facto, a nossa economia com base nesses... Isso, digamos, é uma alternativa à Europa. É porque nós temos realmente a Europa, estamos na Europa, e estamos a afundar-nos na Europa, e temos aqui, talvez, boias de salvação, que, de alguma maneira, há empresários, há empresas que estão a trilhar esse caminho, não é? Veja-se a PT, etc., só para mencionar o caso, a Galp, com a Petrobras, etc. Há aqui realmente, em Angola, a nossa banca, que não conseguiu nada, praticamente zero, no Brasil, o que é realmente estarrecedor, conseguiu em Angola, num período posterior àquela ida
no início da década de 90, com António Guterres para o Brasil, a banca portuguesa saiu-se mal com a desvalorização do real de 40%, não é? Os ativos desvalorizaram-se 40%, a banca portuguesa assustou-se. E não teve staying power. Veio para cá, não é? E depois foi para Angola, e aí com aquilo que aprendeu, com os erros que aprendeu no Brasil, já conseguiu ter sucesso em Angola. Portanto, há aqui, de facto, oportunidades que é importantíssimo que a economia portuguesa saiba aproveitar, e a CPLP que não seja apenas uma plataforma de natureza muito política, mas que seja uma plataforma de natureza político-económica, não é? João, quando olhamos para o Brasil, não há também um excesso de boa vontade, esquecendo que o Brasil é de facto uma grande potência e tem grandes grupos empresariais fortemente competitivos. Não há de facto, olhando para o Brasil, uma tentativa de arranjar solução para todos os nossos problemas por estes dias? Eu acho o mesmo se passa, e peço desculpa interrompê-lo, o mesmo se passa em Angola, onde as grandes multinacionais, os grandes players internacionais também já estão presentes. Já começam a estar presentes em Angola, embora Angola e o Brasil são duas realidades muito diferentes. Eu diria, em poucas palavras, são dois países que conheço bem e com os quais trabalho, que Angola é aparentemente mais difícil que o Brasil, mas como é menos competitiva, ainda é menos conhecida, portanto é mais fácil ter sucesso em Angola. O Brasil é e foi sempre um grande mercado. Quer dizer, nunca foi tão grande como é agora, pelo menos em termos do ranking das potências mundiais, mas é muito grande. Eu recordo-me quando falava com os meus clientes que queriam ir para o Brasil, dizia sempre que as pessoas muitas vezes vão para a Bahia ou vão a Salvador e vêm lá muitas oportunidades e dizem, bom, mas antes, isto na altura, hoje seria noutro sítio, vá lá dar uma volta na Avenida Paulista para ver como é que aquilo é. Porque o Brasil, e hoje seria a Paulista, a Faria Lima, etc. Porque o Brasil, todos os grandes gigantes internacionais estão lá. E estão lá há muitos anos. Portanto, é um mercado muito competitivo. Agora, Portugal também exporta para mercados altamente competitivos na União Europeia e falo com sucesso. Eu julgo que este ponto que o Jorge chamou a atenção é fundamental. Era fundamental que a CPLP e que a nossa diplomacia e que o nosso Ministério da Economia se preocupasse em alterar os tratados comerciais que Portugal tem com vários países e em alterar aqueles que a União Europeia tem com o Mercosul, de forma a, se não favorecer, pelo menos pôr em igualdade de concorrência o tipo de exportações e o perfil da nossa indústria e das nossas empresas, que é certamente diferente do perfil das empresas alemãs, não é? Exagerando um bocadinho, nós, quer dizer, exportar automóveis para o Brasil num regime favorável não nos interessa especialmente, nós não temos nenhuma produção de automóveis, exceto produção estrangeira dominada pela Volkswagen. Já se calhar exportar coisas do setor de telemecânica, do setor têxtil, da cortiça, do vinho, de uma série de outras coisas, teríamos o maior interesse em conseguir pautas mais favoráveis. E a CPLP podia ser, concordo absolutamente com o que disse, podia ser uma ferramenta importantíssima aqui. Aliás, a CPLP só existe verdadeiramente se tiver existência também no mundo do comércio e da economia, senão é só um fórum político. Exatamente. Até podíamos aproveitar Basta que a língua seja a nossa pátria apenas, é preciso também que seja o nosso mercado. Exatamente. E a língua muitas vezes, mais do que nos aproximar, divide-nos. E isso tem sido muitas vezes um problema com o Brasil e é muitas vezes um problema com Angola. É que nós assumimos que por falarmos a mesma língua, as culturas são semelhantes. É provável, eu não quero chocar ninguém com a opinião, que a nossa cultura seja mais parecida com a espanhola, com o que é, por exemplo, com a angolana ou com a brasileira. Porque a língua não faz tudo. Portugal esteve na gênese do Brasil, mas Portugal foi sempre uma potência, e aliás é isso que eu acho extraordinário na nossa história, acho que somos um povo absolutamente único nisso que conseguiu fazer. Nós fomos sempre uma potência fraca e, portanto, porque somos pequenos geograficamente em termos de demografia, e, portanto, grande parte do nosso império foi sempre feito com um respeito fora do vulgar pelos costumes dos povos locais, não é? E foi assim que nos miscigenámos e que mantivemos o Império. Ora, isso também implica que não tivemos o poder que os ingleses tiveram, porque eram muito maiores, e eu até acho que nós fomos melhores que os ingleses por causa disso, de impor as regras deles em todo o lado. Nós aceitámos muitas regras do local. Portanto, às vezes esta coisa da proximidade linguística e de uma certa proximidade, porque há uma proximidade muito forte entre Portugal e Angola,
e o Brasil, as universidades estão muito próximas, há muitas relações ao nível universitário, há muitas relações ao nível da literatura, há muitas relações ao nível cultural e político, mas depois enganam porque ao nível empresarial Não não tem a há. mesma dimensão. Não tem. E como vimos, é um tema que merecia um conselho consultivo dedicado só a este tema. João Caiado Guerreiro, Jorge Júlio de Oliveira Vaz, agradeço a vossa presença, desejo-vos o resto de uma boa semana. O Conselho Consultivo que termina e regressa amanhã.